Pensar em moda contemporânea hoje, eu acho que o cenário ele está sendo múltiplo, ele é incrível, é um cenário muito aberto. Na verdade, a gente tem uma multiplicidade de assuntos, de temas e fica difícil às vezes a gente falar de tudo. Então, realmente resolvi escolher um dos assuntos, um dos temas que eu considero importante, que é a leveza. Então, a partir desse tema, que ele é bastante abrangente também, eu gostaria de fazer uma apresentação como se fosse um recorte na história da moda, um recorte no tempo, em que nós pudéssemos estar avaliando um pouquinho mais e analisando sobre em que momentos a própria história da moda nos apresentou esse tema e como alguns personagens conseguiram apresentá-lo, trabalhá-lo, enfim, mostrar caminhos novos para esse universo mais leve. A leveza, para mim, ela tem uma primeira conotação, principalmente quando a gente fala na questão têxtil. Então, o têxtil, ao longo da própria história da moda, apresentou, né, um desenvolvimento em que teve a ideia de tecidos mais esvoaçantes, mais leves e que encantaram muitas pessoas, né, muitas sociedades em muitos séculos atrás. Foi objeto de desejo. E essa leveza dos próprios tecidos, me parece que com o passar do tempo eles foram se mesclando a outros mais pesados e, enfim, reflexos dos próprios momentos, né? Afinal de contas, moda é comunicação, moda é reflexo do espírito do tempo mesmo. E com o passar desse tempo também a gente tem o grande momento que para mim é o final do século XIX e o início do século XX. Um início de século XX em que as pessoas ainda estavam muito, né, na sua estética visual, muito conectadas com uma extensão do século XIX. E ao mesmo tempo personagens querendo já e vislumbrando, na verdade, um mundo diferente, né, um comportamento diferente, principalmente em relação às mulheres, estavam já fazendo algumas mudanças. Estavam provocando, na verdade, aquilo que mais tarde se comprovaria como sendo o novo momento. E eu queria citar dois personagens, entre tantos que contribuíram para esse momento. Primeiro, Paul Poiret, que foi um criador nesse início do século XX e que viu que as mulheres precisavam também, né, respirar melhor, digamos assim, e se livrarem do espartilho. Então ele faz essa retirada do espartilho e presenteia as mulheres com roupas um pouco mais leves, muito mais esvoaçantes e com um colorido que é incrível, porque realmente a cartela de cores de Poiret, ela é fascinante e ela é muito nova para aquele momento. Junto com Poiret, aquele mesmo tempo, enfim, com uma diferença muito pouca de data, a gente tem uma dançarina chamada Isadora Duncan. A Isadora Duncan, ela acaba transformando toda a própria roupa e a dança moderna, né? Transforma no sentido de que dança com os pés descalços, coloca a túnica inspirada no mundo greco-romano e deixa com que tudo seja muito mais, em termos de movimentos, fluidez, com muito mais leveza e com muito mais liberdade de movimento do próprio corpo. A gente vai passando por várias décadas e essa questão da leveza continua permanecendo presente e sendo talvez um ponto de pesquisa e de desenvolvimento, principalmente na questão dos têxteis, mas principalmente na relação com a roupa e o corpo. E na década de 80, que na verdade é o momento em que esse personagem ganha um destaque maior, a gente tem a presença do Issey Miyake, que é um criador de origem japonesa e que vai para Paris muito cedo, enfim, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, desenvolve sua própria marca, mas ele tem uma relação em termos de pesquisa têxtil, desenvolvimento têxtil e de roupa, que é uma relação muito diferente daquilo que comumente as pessoas do Ocidente estavam habituadas a ver. E ele, observando os ocidentais se vestindo, ele resolveu apresentar uma proposta do jeito mais oriental de ser. E com isso, eu acredito que ele vai fazer uma grande revolução na moda, que é um caminho quase de tirar o peso dos próprios tecidos. O tecido deve realmente abraçar o corpo, não necessariamente prender os movimentos do corpo. E o mundo ocidental não estava muito acostumado a isso naquele período. E ele traz à tona todas umas roupas que ele vai construindo seja com os fios, seja com os tecidos que ele consegue, enfim, incrementar na época e desenvolver. Ele vai construindo muitas roupas a partir do movimento do vento, que eu acho que é incrível, porque é realmente a ideia de que as roupas deveriam ser mais leves e deveriam incorporar exatamente esse movimento do próprio corpo. Cada um veste e dá a forma que bem entender, conforme o dia, conforme o momento, para esta roupa. E ele trabalha muito, nos anos 80, no que a gente vai chamar de wind coats. E esses casacos do vento,
E eles acabam sendo o grande, digamos, mote de desenvolvimento para aquilo que a gente vai receber como marca registrada do próprio ICMA, que são os plissados. Não na seda como estava sendo desenvolvido antes, mas agora em poliéster. Com a ideia de que tudo poderia ser mais leve, fácil de manusear, fácil de transportar, afinal de contas é o período em que a gente vai ter, nos anos 80, as pessoas se deslocando para vários lugares. Então a ideia de que a roupa poderia ser facilmente guardada, muito leve para ser carregada e eu posso ir para qualquer lugar, estar bem vestido em qualquer momento. Então me parece que o ICMA que faz a leitura de todo o espírito do tempo, daquilo que seria o grande desejo, né, de um mundo contemporâneo, muito mais leve. E ele nos presenteia nos anos 90, então, com uma marca chamada Pleats Please, que é a marca que ele cria, não só, na verdade, tendo uma cor, mas uma multiplicidade de cores. Então, é leve enquanto tecido, é leve enquanto textura, mas é leve também pelo colorido que apresenta, que se torna cada vez mais divertido e, ao mesmo tempo, atemporal, né? Que eu acho que isso também é algo que é muito incrível, que faz parte da ideia da leveza. Então, a partir desse trabalho todo, que o ICMA que sempre falava, eu crio muito, não a partir de um estilo, mas eu crio olhando para as pessoas. Eu olho exatamente aquilo que eles gostariam e tento, né, devolver, digamos, roupas, tecidos, informações que façam sentido para esse novo momento em que as pessoas estão vivendo. Então eu acho que une tecnologia, une todo o novo pensamento, uma nova estrutura, porque as formas da roupa se tornaram mais fluídas a partir de então, convivendo com todo um outro grupo exatamente de criadores, enfim, cada um respeitando, né, o seu estilo e o seu jeito de ser. E tudo isso vai perpassar pelos anos 90, onde a gente vai entrar num universo mais minimalista, deixando o maximalismo de lado, mais minimalista, em que talvez tenha essa busca por uma leveza no parecer. Porque é o momento em que cada vez mais a sociedade está se debruçando, está tentando se encontrar num mundo que era muito do ter. E aí a gente passa exatamente para esse período mais século XXI, digamos, em que a moda se transformou, porque os consumidores e nós nos transformamos muito enquanto sociedade, no que seria realmente esse novo desejo. Moda é um assunto tão amplo e tão complexo, mas moda é o novo. Então essa ideia de inovação, de renovação, ela vai trabalhar em conjunto e a gente vai ver que em termos de matérias-primas, teremos matérias incrivelmente leves. E nós vivemos num tempo em que queremos nos sentir confortáveis com o que usamos. Então, principalmente as matérias-primas terão que ser mais leves, elas já estão acontecendo dessa maneira. A suavidade no toque, a ideia da leveza no peso, aquece, mas ao mesmo tempo não pesa sobre o corpo. Então a gente vai ver os fios nos tricôs, a gente vai ver isso nas lãs, a gente vai ver toda uma... está convivendo exatamente com materiais muito tecnológicos, né? E isso tudo o século XXI nos presenteou de uma forma bárbara. E ser leve necessariamente não é só exatamente a leveza do tecido ou a leveza da roupa, mas a leveza dos materiais. Mas a verdade é leve enquanto ambiente. Eu acho que a leveza é no jeito de viver, no jeito de ser. E principalmente esse mundo colorido que a gente tem observado na moda é para deixar realmente o nosso universo mais leve, mais divertido, mais colorido, em que a natureza, com todas as suas cores e com toda a sua leveza também acaba nos presenteando esse jeito novo, talvez de ser e estar, porque a conexão realmente do momento é pensar quem somos e como queremos estar nesse nosso mundo a partir de agora.